Então, gatas, garotas, hoje tem Círculo de Mulheres, livro, aí a gente pega o livro das mulheres que correm com os lobos, desligar a música, a gente lê o livro, lê os contos e faz uma analogia, uma ligação com a nossa vida real, com o empreendedorismo. E hoje tem duas convidadas especiais, a Fabi e a Edith, e a gente vai falar o que tem no conto assim que mexe com a gente, porque os contos são para isso, para relacionar, a gente entender melhor o que acontece com a gente, renascer a nossa mulher selvagem, essa mulher que está dentro de nós. Eu já vou convidar as meninas para a gente já começar esse bate-papo aqui, convidando então a Edith, que a Fabi ainda não está aqui, ou estava. Fabi, manda um convite. Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, e você? Também, tá tudo bem. Deixa eu Seja levantar essa câmera um pouquinho. bem-vinda, seja bem-vinda enquanto a Fabi chega. Obrigada. Meninas, hoje a gente vai falar então do livro, né? O nosso livro amado, vou pegar ele aqui, pra gente olhar ele. Esse Círculo de Mulheres, a gente lê esse livro aqui, a nossa Bíblia da Mulher Selvagem, Mulher que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés. Esse livro aí é um dos mais vendidos no mundo. E ela fez uma vasta pesquisa sobre relacionando aí diversos contos do mundo todo, e ela pegou os contos e foi criando histórias, e cada uma de nós que lê o conto encaixa ele de alguma forma na nossa vida. Então, ele tem diferentes sentidos para mim, para Edith, para a Fábio, que vai entrar daqui a pouco, para a mulherada por aí. Então, ele encaixa muito bem para a gente poder entender o que está acontecendo. Às vezes acontece alguma coisa, a gente não sabe por que, que a gente não ouviu a nossa intuição, que é o tema que a gente vai falar hoje. E o conto fala da história, de histórias que a gente reflete em coisas que a gente não ouviu a nossa intuição ou que a gente não prestou atenção, mas teve um alerta que dizia não, não vai por aqui ou vai por ali, e a gente não prestou atenção. Vou convidar a Fábio aqui. E empreender é isso, né? Empreender tem, a gente tenta separar o trabalho da vida pessoal, tem a história aquela, né? De que, oi, Fábio. Oi, Oiê! Como Fabi. é que vocês estão, suas lindas? Tudo bem, seja bem-vinda também. Eu vou falando aqui para o pessoal da. Estava falando sobre o livro, sobre o conto, e já falando da oitava tarefa, que é o tema de hoje. O nome da tarefa é De Pé nas Quatro Patas, a gente já vai entender por que também de pé nas quatro patas. Mas a nossa intuição, o livro fala essa questão, o título, por exemplo, é De Pé nas Quatro Patas. Parece algo fora, né? Ah, que estranho, algo assim nesse sentido. Mas quando a gente relaciona, quando a gente lê cada frase e relaciona com coisas que a gente precisou tomar decisões na nossa vida, que a gente desviou, que a gente fugiu de momentos, né? E a gente tenta separar de existir, não, no trabalho eu sou uma pessoa, na vida pessoal eu sou outra, mas na verdade nós somos uma única pessoa. Nós temos uma essência, uma identidade, uma autenticidade nossa, e não tem como ter essa separação. Então a intuição a gente leva para todos os lados aí. Ela tá com a gente para todos os lados. E esse conto que a gente pegou é o conto da Vassalissa. E nesse conto tem 9 tarefas. E essa é a oitava tarefa do conto aqui no Círculo de Mulheres. Resumindo e já falando sobre essa oitava tarefa, para as meninas falarem também, esse conto é o conto da Vassalissa. Ela é uma menina que ganhou uma boneca da mãe no leito de morte. E essa boneca, a mãe pediu para ela cuidar dessa boneca, né? E a Vassalissa, então, foi morar com madrasta, com pai e tudo mais. E a madrasta, relacionando a história da Cinderela também, a madrasta e as filhas dela queriam dar um jeito de mandá-la embora de lá,
sair da casa. Então, apagaram o fogo da casa, pediram para ela ir até uma bruxa buscar o fogo. E foi aí que ela foi atrás desse fogo na floresta, lá meio perdida, que ela usou a intuição dela através dessa boneca. Que é quando ela entrou na floresta, ela botou a mão na boneca e começou a perguntar. É como se a gente fosse entrar numa floresta de algo novo, né? Um trabalho novo, uma empresa nova. E a gente colocasse a mão no nosso coração, no nosso peito e perguntasse: eu devo mesmo estar aqui? Ou o que eu preciso fazer agora? Para que lado eu vou? E a gente deixar ouvir esses sentimentos, deixar esses sentimentos sair. E a vassalissa foi ali e escutou. Então, chegou na bruxa, a bruxa deu umas tarefas para ela fazer, que tem bastante coisa aqui nessa tarefa sobre isso, sobre o quanto a bruxa impulsionou ela também para algumas coisas. Quantas bruxas, no sentido pejorativo, existem na nossa vida, estão nos empurrando ali, ó, vai por aqui, vai por ali. Tá nos dizendo tanta coisa e às vezes a gente não quer ouvir, a gente resiste a ouvir. E essa bruxa, ela entrega para a vassalissa, então depois que ela cumpriu tudo mais, o fogo, o tal do fogo, que era numa caveira esse fogo. E ela volta para casa, então, pela floresta, novamente ouvindo a intuição. Então, durante esse período, ela não sabia nada do que ela tinha que fazer, ela vivia em casa e ela ouviu esses sentimentos. E nós estamos aqui hoje para falar disso, da intuição, né? O que o empreender, por que a gente usa essa intuição na nossa vida e o que é isso? O que é essa intuição? Parece algo assim, eu não tenho que ouvir um sentimento, ou às vezes a gente acha que é louca, né? No conto, nessa oitava tarefa, ela fala, a gente escuta às vezes uma vez a intuição e depois a intuição tá dizendo, não faz isso. Tu acaba fazendo porque tu diz, não, mas eu sou louca, eu tô achando coisas, né? A gente duvida dessa intuição. Só que a intuição pode nos salvar, nos salva de muitas enrascadas aí que a gente poderia entrar. E aí, para introduzir as meninas, eu marquei um trecho aqui dessa oitava tarefa que ela fala, quando a gente fala assim, a mãe boa demais que existe dentro de nós, né? A vassalissa, ela era uma boazinha, era boazinha com todo mundo, e o quanto nós somos boazinhas com todo mundo, fazemos por todo mundo, menos por nós, né? Nós ficamos no último lugar. E ela fala da morte dessa mãe boa, da gente saber dizer não, da gente saber pôr limites no que a gente quer e não só no que os outros querem, né? Então ela fala, a mulher aos poucos aprende não só a olhar, mas a fixar os olhos e vigiar com atenção. E cada vez mais a não ter paciência com gente enfadonha. Então, aos pouquinhos ali, quando a gente entra na nossa floresta de uma coisa nova, né? Quando a gente começou a empreender, quando eu comecei, era uma floresta, né? Eu não sabia, a primeira vez que eu fui empreender, eu posso ter trabalhado em outras empresas, mas não é a mesma coisa quando o negócio é da gente, né? Então a gente entra numa floresta escura. Essa nossa empresa é uma floresta escura e ali a gente tem que começar a olhar e começar, senão a gente se perde ou então a gente acaba ficando num limbo, assim, estagnada com a nossa empresa, ou a gente passa por muito trabalho, muitos percalços, muitas coisas. E o autoconhecimento é isso também, é a gente entender o que é essa intuição, como ela diz aqui, olhar para nós, aprender a olhar para nós como o centro, né? Como o centro da nossa vida e não o centro os outros e nós ficamos por último. E isso faz toda a diferença quando a gente vai empreender. Se eu não souber dizer não, eu vou estar deixando a minha empresa de lado e fazendo as coisas pelos outros, né? Então, meninas, se apresentem, contem a história de vocês, o que vocês fazem, com o que vocês trabalham, ou como vocês ajudam as pessoas ou querem ajudar, e quais as dificuldades que passaram. Estou aqui para ouvir a história de vocês e todo mundo também para ouvir essa história. Pode começar, Edith. Bom, prazer estar aqui com vocês. Estão ouvindo?
Sim. Estou muito honrada, né, pelo convite da Tuti, de poder participar desse círculo de mulheres, que é assim, agora na minha visão é importantíssimo para que a gente possa ter força, né? Nós mulheres possamos ter força nessa nova dinâmica da vida, né? Que é nos conhecer por inteiro e usar isso da melhor forma possível, né? A minha história começou com uma traição, né? Então, eu trabalho com relacionamentos, né? Eu trabalho com mulheres que não conseguem sair da dor do relacionamento, do relacionamento não, da separação, e do relacionamento também, né? Da separação, da traição. E eu gosto muito de falar disso, por quê? Porque eu vivenciei, e de alguma forma a gente tem mais condições, né? De poder ajudar essas mulheres. E essa questão da intuição é uma coisa interessantíssima, interessantíssima na minha vida, porque aí a gente vai fazendo uma retrospectiva. E aí eu fui lembrando de algumas coisas, né, em que eu usei a intuição na minha vida e que funcionou muito bem. E às vezes que eu ouvi essa voz e eu calei. Por quê? E por que que a gente cala? A gente cala porque a gente veio, de alguma forma, a gente foi inserida num meio onde tem muitas regras. Então, a gente precisa fazer isso dessa forma para que aconteça isso. Porque a gente não precisa, a gente não pode destrambelhar, a gente não pode errar. Então, a gente precisa agir exatamente como diz o protocolo de alguém para que a gente possa acertar. E aí, um dia a gente percebe que a gente não acerta, que não dá certo. Por quê? Eu estou falando isso porque no meu casamento, eu casei por quê? Porque mulher tinha que casar. Ah, por que que eu tive filhos? Normal ter filhos. Mulher veio para isso, não foi? Para procriar, para ter filhos. Ah, mas agora meu casamento não tá muito bom. Mas você aguenta. Aguenta. Porque é ruim com ele, pior sem ele. Então vai, porque você precisa fazer de tudo para o seu casamento dar certo. E aí tem aquela voz dizendo para você assim, não é isso. Não é isso. Isso aqui não dá certo, não vai dar certo. E aí você passa 20 anos nessa briga com a voz da intuição. Passa 20 anos sofrendo, simplesmente... Ah, porque também tem uma outra coisa, né? Eu ainda, para ajudar, eu ainda entrei numa religião que dizia, todos os dias, a voz do coração é enganosa. Cara... Eu também. Você também? Também passei por isso. Mas continua que está interessantíssimo. Depois eu te conto. Porque A voz do coração enganoso. pode até ser a mesma religião, hein? Que eu tô achando essa frase muito... Essa frase é uma frase muito peculiar e vem desta religião, sabe? É uma forma de entorpecer as pessoas que estão ali. E me entorpeceu. Porque, imagina, todos os dias você ouvindo a mesma coisa. Todos os dias você lendo publicações deles que falam a mesma coisa. O coração é enganoso, o coração é enganoso. Então, quando vinha essa voz aqui de dentro, eu falei, ops, calada. Porque isso vem do diabo, hein? Fica esperta. Fica esperta porque isso não é de Deus. E a voz da intuição não calou, nem assim. Não calou. Ela continuava brigando. Gente, é um sofrimento. Acho que ela travou. Aham. Edith travou. Mas, então, para continuar enquanto ela volta, que Uma ela falou, autoculpa, né? O que ela está falando é uma autoculpa, né? Então, você não pode ouvir seu coração, você precisa, né, se continuar, porque você dá conta de tudo. Ah, ela caiu, né? Então, nossa, e é muito minha realidade também, né? Muito minha realidade. Eu também passei por várias religiões, desde a minha infância.
tinha uma intuição muito forte, né? Tinha uma intuição muito aflorada e não compreendia aquilo, via muito sonho, via coisas em sonhos. E eu tinha também grandes dificuldades de acreditar em mim, de aceitar isso. Até que eu comecei a brincar na adolescência com os oráculos, né? Comecei a brincar com as cartas, com baralho cigano, comecei a brincar com as runas, com tarô, né? Eu sempre gostava muito dessas coisas, mas aí eu tive até amigas que falavam para mim, você larga dessas coisas, senão a sua vida não vai para frente. Acredita? Larga dessas coisas. E essas coisas eram a minha intuição, tipo, era o meu, né? Ai, ela voltou. Ê! Ela voltou. Ai, continuei, disse que estava incrível isso daí sobre o quanto é enganoso, né? O quanto a gente né? Não é de Deus, é difícil, né? Do diabo, você não ouvir a sua intuição. E nós mulheres, a gente tem muita intuição, né? E assim, Muito. desde muito nova, desde criança, né? Então, Eu comecei a perceber é algumas uma coisas barreira. assim, muito. Como é que não prestava atenção antes, né? Eu desviava realmente por não achar possível existir algo assim, um sentir, dar essa oportunidade para sentir alguma coisa, sentir o que esse que estava falando aqui dentro do meu coração estava dizendo, né? Então, porque realmente, como a gente nasceu naquelas regras, assim, né? Então, nem conhecia a existência dessa possibilidade, né? Porque o aprendizado que eu tive era aquela caixinha fechada. Então, como, não tinha como me liberar para isso, mas que começava a achar, nossa, tô ficando doida mesmo, né? Tô doida mesmo. Doida do não ter a intuição desse coração e ser enganoso, né? A gente acaba fugindo de intuir essa coisa. Ai, gente, desculpa, meu telefone aqueceu, tá pegando fogo, e aí caiu tudo. Aí eu corri lá, marido, me empresta o telefone. Deu certo. Agora deu certo. Deu certo. Agora deu certo. Então, aí você continua, você estava falando, né, que a gente não pode ouvir o nosso coração, porque, né, enganoso, eu também ouvi muito essa frase. E aí eu ouvindo isso todos os dias, mesmo assim ainda continua essa voz brigando dentro de mim, que é da intuição, porque em nós mulheres é muito forte isso. Isso na minha concepção, é impossível não ouvir. É impossível. Você pode conscientemente desistir dela e falar assim, não, eu não quero e eu vou seguir com a minha vida do jeito que eu tô. E ok, mas saiba, lá na frente vai dar ruim. Vai dar ruim. Mas tudo bem. E aí, eu seguindo nessa religião e eu não ouvindo essa voz da minha intuição, eu fui muito prejudicada. Fui muito prejudicada. Em várias situações. Por exemplo, quando eu estava sendo traída, eu sabia. Percebi em vários momentos. E não tinha nenhum sinal físico me mostrando. Mas tinha essa voz aqui dentro que me dizia, tá acontecendo alguma coisa? E o que eu fiz? Eu ia lá no marido, no ex-marido, e conversava com ele. Falei, escuta, tá acontecendo alguma coisa? A gente precisa conversar? Não, imagina, você tá louca. Você tá doida. É coisa da tua cabeça. Ai, gente, as frases clássicas. Aí eu insistia. Mas é que você tá de uma forma assim, ainda colocava algumas outras coisas. É que você tá meio assim, tô achando que tem alguma coisa que a gente precisa conversar e tal. Aí eu falo, imagina, tá tudo bem, fica tranquila. E nisso, dentro de 20 anos, o que ele disse pra mim é que foram 10 anos de traição. E eu ainda... Mas como que você vai fazer? Como é que você faz se você ouve a voz da intuição dizendo que tem alguma coisa errada no seu casamento, e aí você vai falar com a pessoa e a pessoa nega? Como é que você faz? Você espera? Você espera. Até que alguma coisa... E você ouvindo, né? E você tá ali recebendo aquela informação que aguenta o casamento,
você tem que superar, a mulher que tem que, né, que tem que manter o marido, o casamento, o cara tá negando. A gente passa a deixar de acreditar na nossa intuição. Até a gente encontrar um livro poderoso desse, Mulheres que Correm com os Lobos, que faz a gente enxergar justamente o oposto. Tudo gira em torno da nossa intuição. Exatamente. Então, foi muito. Imagino, quanto tempo você demorou para se separar? Assim, logo que eu concretizei, tive confirmação da traição, foi em seguida. Foi imediatamente. Então foi assim, foi muito choro, foi muita dor, mas eu consegui me restabelecer. E isso que você falou é uma coisa muito legal, porque eu ouvi a voz da minha mãe também, falando, imagina, menina, é assim mesmo. Casamento é desse jeito. Você sabe o que eu passei com o seu pai? Você sabe o que eu passei com o seu pai? E eu aguentei. Ou seja, o aguentar significa que você tem poder, que você tem capacidade, que se você não aguentar, você é fraca. Se você não aguentar, é porque você é mole. E a gente se sente culpada, né? Nós somos a culpada pelo casamento ter dado errado. Nós não fizemos o que ele queria ou deixamos de fazer algum dia. E aí a gente começa nesse looping, assim, de achar que a gente também tem a total culpa pelo casamento não dar certo, né? Exatamente. Mas, enfim, chegou uma hora, eu parei de ouvir a voz de todo mundo, fui ouvir a voz da minha intuição e comecei a fazer as coisas que eu queria. Então, foi intuição mesmo na veia, sabe? Foi injetada na veia. Gente, eu fiz cada coisa e eu fui viver a minha vida. Porque eu comecei a ouvir essa voz. E eu ouço até hoje. Não é, assim, uma coisa assim, ai, que fantástica, ela vive na intuição. Mentira, não vivo na intuição, porque muitas vezes eu acabo deixando ela de lado e me estrepo. Várias vezes aconteceu. E em coisas bestas, coisas muito simples. Tá com um carro, olha só. Você tá com um carro no estacionamento e tem o pilar do seu lado direito. Mas tem um outro carro do seu lado esquerdo. E aí você fala assim, não, vou desviar do carro, né? E vem aquela vozinha e fala assim, mas olha o pilar, olha o pilar. Você só olha o pilar depois do estrago feito. Isso, olha, e depois ao mesmo tempo, aí você lembra, você fala, putz, mas teve essa vozinha falando pra mim, escuta, olha aí o pilar. E eu não ouvi. Aí, Edith, quando é que você vai aprender? Hoje já não me puno mais como eu me punia antes, né? Hoje, agora eu falo, não, tudo bem, da próxima, isso aqui serviu de exemplo, da próxima vez eu vou prestar mais atenção nessa voz. E vou ter mais paciência, calma para fazer a coisa certa. E quando foi que você pegou essa experiência de traição e levou para o empreendedorismo? Eu comecei, na verdade, eu estou começando agora, né, a empreender, depois de entender que eu, depois dos 50 anos, eu posso empreender. E agora que eu estou entendendo que mulher não é os fragmentos que colocaram. Eu não sou a mulher, a esposa, a mãe, a filha. Eu não sou. Eu sou tudo junto. E eu decido como é que eu vou usar isso tudo junto na minha vida para que eu seja feliz. Essa questão do fragmentar é uma coisa do patriarcado. Depois de entender isso, mudou tudo aqui dentro. Inclusive, ainda tá aquela coisa assim, gente, o que eu faço com tudo isso? Né? Como é que eu vou usar tudo isso? Então, eu estou estruturando o meu produto, né? Estou estruturando um projeto para eu vender, para eu ganhar dinheiro, para eu me realizar, para eu ajudar outras mulheres a saírem dessa dinâmica de ficar num casamento ruim e continuar sofrendo, saiu do casamento e continua sofrendo, não sai do passado. Então, são essas mulheres que eu quero ajudar,
que de alguma forma a gente já estou ajudando, né? Mas foi nesse momento agora, depois de conhecer o Sagrado Feminino, depois de ler esse livro, é que eu comecei a acreditar em mim para que eu possa começar a empreender. Para eu começar a empreender. Por quê? Antes eu era só uma fatia da pizza, né? Eu não era tudo junto. E tem muitas aí se sentindo assim, né? Eu não posso ser tudo. Eu tenho que ser só uma parte. E aí, agora, juntando isso, realmente dá trabalho, é desafiador a gente juntar tudo isso depois de mais de 50 anos acreditando numa outra coisa, né? Nessa divisão, né? Que fizeram com a gente. Mas é isso, a gente vai... Agora que juntou, é difícil separar. Né? Fábio. E aí? Olha, demais, né? Essa história até é parecida com a minha, mas eu não vou entrar tanto nesses detalhes, porque eu vou falar mais da intuição e do empreendedorismo mesmo. Bom, como eu estava dizendo na hora que você caiu, eu desde criança eu tinha uma intuição muito forte. Tinha sonhos, eu visualizava as coisas em sonhos, mas eu não acreditava muito naquilo e ninguém incentiva a gente. Eu sonhava com a carta do baralho cigano, a criança. Eu sonhava com a carta do tarô, a temperança. E eu perguntava para minha mãe, mas o que que significa? E aí a minha mãe ia por associação. Não, a criança do baralho cigano, o que faz todo sentido, são coisas novas, é uma alegria, é algo que vai crescer, é algo do bem. A sua E mãe a já mexia com temperança isso? também, né? Não, não. Minha mãe é extremamente católica. Família, eu vim de uma família muito católica. Não, eu tive uma tia do meu pai. Não, tia do meu pai, tia Joaquina, que sim, ela lia cartas. Tanto que assim, eu não conheci, né? Mas ela é minha inspiração, assim, porque já é da família, né? Ela lia cartas, ela lia o baralho cigano, o tarô. E aí, de infância, eu tinha essa intuição. Mas, na adolescência, eu comecei a estudar, comecei a ler. Aos 17 para 18 anos, eu tive uma proposta para trabalhar num ateliê de tatuagem do meu primeiro namorado, lendo, jogando as runas. E aí, eu comecei, só que eu tinha preconceito comigo mesma. Imagina, você, oraculista, cartomante? Não, meu pai não vai aceitar. Eu tinha muito preconceito. Eu fazia escondido do meu pai, eu tinha vergonha, sabe? Porque imagina, e eu acertava, gente, aquelas runas na minha mão eram um perigo. E eu joguei as runas até o dia, só que aí eu não trabalhava assim profissionalmente, eu não aceitei. Eu fui arrumar um emprego comum, né, tradicional, fui estudar, fiz letras, sou professora. E aí eu jogava as runas até o dia que minha mãe estava muito doente, com câncer. E ela me perguntou, eu vou me curar? E a hora que eu tirei as runas, eu vi que não. Ai, gente. Eu tive que mentir, porque como é que eu ia falar? Não, você vai se curar na espiritualidade, você é o seu caminho, é o seu destino, porque saiu a runa do destino, que é a runa branca, Odin. E aí, combinado com as outras, eu li aquilo e falei, gente. E aí, foi aí que eu fui parar na religião, né? Me converti, entreguei tudo. Minha mãe veio a falecer, a minha depressão foi muito profunda. Ela foi muito sábia, ela me levou no neuro, eu tomava antidepressivo. Enfim, foi uma história. Só que quando ela veio a falecer, eu descobri o yoga. Foi o yoga e a meditação que me equilibraram, que me tiraram da depressão. E eu entreguei tudo na igreja. Eu me converti, eu entreguei tudo na igreja, minhas imagens, tudo, minhas runas. Eu não queria mais saber de nada daquilo. E eu fiquei 5 anos e meio, casei na igreja, noivei na igreja. Imagina um homem evangélico, que maravilha, um homem de Deus. Agora minha vida vai para frente. Gente, e eu comecei a sonhar. Eu comecei a sonhar que eu estava na minha cama, tinha uma mulher atravessada.
um corpo formato de pera. Sabe aquelas meninas assim, com o corpo bem formato de pera? Pois eu vi uma mulher de corpo formato de pera atravessado na minha cama. Comecei a sonhar com aquilo. Falei, gente, que sonho esquisito. E meu marido não largava o celular, e meu marido não tinha atenção pra mim, e meu marido, tipo, tava meio agressivo quando eu perguntava alguma coisa, não deixava eu pegar naquele celular de jeito nenhum, e eu falei, ai, tem coisa. E quando eu fui na igreja, né, eu queria calar essa voz, eu queria calar essa intuição. E aí, aquela intuição me avisando, aí tem coisa, né? E tem coisa. Você ligava no celular à noite, o celular e acabou a bateria. Aquelas desculpas, gente, que são muito esfarrapadas, né? Então, a gente chega... Eu acho divertido hoje. Os homens são muito divertidos, porque eles enganam quem, entendeu? Eles enganam quem? A eles mesmos. Bom, aí me separei também, cheguei a constatar, a família dele estava sabendo, fomos num culto, né? Ah, vou voltar para a igreja, porque eu já estava meio afastada da igreja, porque eu falei, bom, nem na igreja não está dando certo, né? Voltei para a igreja. E aí no culto o pastor falou, tem gente aqui que está traindo, que tem que contar a verdade, nananã. Deu uma lição de moral lá para a igreja toda. Chegamos em casa e ele chorava. Sua intuição estava certa. Eu preciso te revelar. E chorava muito. Bom, resumindo, foi uma separação super amigável, né? Apesar de tudo. Consegui me manter em equilíbrio, porque eu já estava no yoga acho que há 10 anos, há 8, 9 anos eu estava no yoga. Hoje eu estou no yoga há 16 anos, praticando yoga, meditação. Depois que me separei dele, eu estava fazendo formação de yoga para entender o porquê que aquilo fazia tão bem para mim, me equilibrava tanto. Na formação eu passei a dar aula, né? Aí começou o empreendedorismo que eu não conhecia. Passei a dar aulas de yoga e meditação, e de tudo que foi jeito. Estúdio, pagava mal. Academia piorou. A domicílio era legal. Parque. Quando eu fui dar aula no parque de yoga e meditação, eu me realizei. Só que eu ainda tinha um emprego, porque eu trabalhava na educação, né? Sou professora, fiz letras, trabalhava na faculdade de Rio Branco. Então, eu dava algumas aulas durante o dia e trabalhava à noite com educação especial. O Pedrinho até estava aqui. Paralisia cerebral, cegos, baixa visão. Eu trabalhava com eles lá à noite e de dia eu dava aula de yoga. Até que a faculdade fechou. A faculdade, né? E eu tava sentindo, minha intuição de novo. A minha intuição falando, a faculdade vai fechar. E eu descobri um templo ecumênico maravilhoso. E aí eu fui nesse templo, falando, olha, eu queria... Aí a voz voltou, né? Porque eu saí da igreja, tudo, me separei e tal. Aí a voz voltou. E eu falei, olha, eu cheguei no templo falando assim, eu queria calar essa voz. A voz é aqui. Porque ela fala muito, às vezes eu não entendo, isso tá me confundindo. E aí, não, mas você é a cigana. Eu falei, cigana? Né? A cigana aqui. Como assim cigana? Tem cigana aí, é cigana. Eu falei, gente do céu, cigana. Agora piorou, né? Porque a voz é uma cigana, a intuição é uma cigana. E aí eu brinco, né? A minha intuição é cigana. E aí eu comecei, nesse tempo espiritual, me desenvolvi no baralho cigano, profissionalmente, né? Porque eu já lia para brincadeira, para amigas, tarô, né? Alguns oráculos. E aí começou um outro trabalho que eu nem imaginava. A faculdade fechou e eu preocupada. Eu tô sentindo que a faculdade vai fechar e eu tô sentindo... Será que é o yoga que vai dar conta de tudo, né? De pagar tudo e tal? Sentindo aquele aperto no coração e eles, calma. Estudo baralho cigano. Gente, foi isso. Foi o pé que eu tomei, né? Do pé nas 4 patas, que é exatamente... essa 8ª tarefa, que é a mesma coisa, sabe, que eu tomei, tipo, agora vai. A faculdade fechou, em seguida veio a pandemia, eu tava passando por um luto muito difícil do meu irmão, e aí, tipo, vai, agora você vai. E aí eu comecei a trabalhar com baralho cigano só profissionalmente, tarô. Aí, né, na pandemia, dou aula de yoga e meditação em grupo online. Ó, a Clau tá aí, né, que é outra querida também desse nosso círculo. A gente precisa colocar a Clau nesses círculos, viu, Tuti? Precisamos dela aí nesse círculo, que ela é outra. Né? Já tem mais uma aí para trazer pro seu grupo, o nosso grupo. E aí foi isso, sabe? Esse pé que eu tomei, vai, agora você vai, entendeu? Você vai ter que ir, que foi a mesma coisa, né, que acontece no conto, segue o seu caminho de intuição.
E hoje eu tô assim, tô dando aula de yoga e meditação, tô atendendo com as cartas online, presencial nesse templo eu atendo lá presencialmente, de sexta-feira, alguns sábados. Comecei a fazer feira agora depois da pandemia. E como que a gente lida, né, com esse empreendedorismo? Porque eu não fui criada, olha as frases que você disse, eu não fui criada para ser empreendedora, eu não fui criada para ser a separada, eu não fui criada, né, para me separar do marido. Eu não fui criada para essas coisas. Então, de repente, eu tive que aprender a ser a empreendedora, eu tive que aprender, né, a ser a mulher da casa, né, e confiar cada vez mais nessa intuição. A questão maior que eu acho em tudo isso é lidar com as emoções. Porque a gente já tem as emoções ali meio enraizadas, né? Por exemplo, você faz um plano, você faz um planejamento na sua vida de tudo. E vai dar tudo certo, porque na sua ideia você não tem intenção de errar, você só tem intenção de acertar. Então você faz todo aquele planejamento, mas chega um momento que isso parece que vira migalha, vira fumaça. E aí é nesse momento que você precisa ouvir a voz da intuição, porque ela já está te avisando ali que tem alguma coisa errada, que você precisa dar uma olhada. Então a gente já está se sentindo mal, mas não percebe. A gente já está meio que em depressão. A gente já está frustrada e não percebe, porque essas doses vão sendo aplicadas na gente em conta-gotas. E aí vai aumentando, 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 e chega um momento que a gente até se acostuma de ficar deprimida, de ficar frustrada, de ficar triste, não realizada. E essa voz, ela meio que ela sussurra ainda. Ela continua sussurrando. Só que a gente resiste, resiste, resiste. E isso é que nem o livro fala, né? A gente tem medo de ser louca. A gente tem medo do rótulo, de estar desmiolada. Você agora perdeu todos os sentidos, você perdeu a compreensão das coisas. Não é assim que funciona. A gente precisa parar de ouvir os outros. A gente pode até ouvir, mas não dá tanta importância no que os outros falam, de como deve ser a minha vida, a minha vida. Eu nasci sozinha, eu vou morrer sozinha. Por que que agora eu preciso de uma outra pessoa me direcionando o meu caminho? Quem direciona agora é a minha intuição, que é fortíssimo na mulher e cientificamente está até provado que tem um mecanismo do cérebro que faz com que a mulher seja mais intuitiva, né? Então, na questão do empreendedorismo, foi isso também. Eu empreendi há uns anos atrás. Eu queria fazer, eu trabalhei com transporte escolar e eu queria fazer crescer isso, né? Na verdade, nem deu, porque como teve acabou o casamento, aí acabou a religião em seguida, e aí eu fui morar fora do país. Fui fazer outras coisas. Então eu não continuei nisso, né? Fui fazer outras coisas. Mas, agora vindo essa lembrança de que eu já empreendi, fica simples agora de eu falar assim, não, eu posso. Embora ainda tenha algumas coisas que digam, algumas vozes dizendo para mim assim, o predador, por exemplo, dizendo, não, você não é capaz, não, você lembra aquele dia? Você sabe aquela coisa lá que aconteceu que você não fez direito? Então a gente tem que ficar muito ligado, entender que tem a voz do predador, mas tem a intuição, e a gente precisa distinguir as duas para que a gente siga a correta, que é a da intuição e que é a do coração. É o coração falando com a gente. Quando a gente parar de negar isso, as coisas vão fluir muito, muito melhor, de uma forma mais leve e de uma forma que seja mais enriquecedora para a gente, não é? Tu estava falando, às vezes a gente deter uma trilha, né? A gente achar que vai dar tudo certo, o caminho do sucesso é esse, né? A gente só vê duas vias e a gente não quer ir pela esquerda, a gente só quer ir pela direita, que foi como a gente aprendeu, porque
A gente era pequeno, a gente brincava do quê? Brincava de filho, uma boneca, era meu filho, aí tinha um primo que era o pai, aí tinha que ter um pai, tinha o pai ali, era o pai menino. E aí a gente tinha O que pai menino. fazer comida nas panelinhas, né? Eu juntava as folhinhas e fazia comida, eu tinha casinha, tinha minha casinha. Então, aquela coisa que eu ia sair do ensino médio para a faculdade, então ter um marido, ter um filho, uma carteira assinada, e era esse o sucesso pleno da minha vida. Era isso que iria me fazer a mulher realizada, né? E nesse caminho, a intuição começa a dizer: tem tantas outras coisas para te fazer, tem um mundo, isso daí não é regra. Isso aí tu não tem que seguir o que todo mundo está fazendo ou o que seria certo fazer. Quem disse que é certo ter o filho, a casa, o marido, não sei o que, não sei o que? Como que foi determinado isso, né? Só que a gente, esse medo que a Edith estava falando, às vezes a gente nem sai, né? No casamento, ou que seja do emprego também, o medo da gente ir para a esquerda, que é a via que a gente vai fracassar, que vai ser a mulher que foi separada, a mulher que perdeu, que sai de vários empregos, que eu escuto bastante isso, assim, de vendo pessoas, ela não para emprego nenhum. De não poder sair, porque eu tenho que permanecer no emprego ali por 2, 3 anos para ser algo concreto, ou senão eu sou uma pessoa problemática. Não pode ter muitos namorados, não posso trocar muito também, porque daí eu sou já uma biscate, né? Porque daí eu troquei muito de namorado. Então, a via da intuição é um pouco a gente ir pela esquerda, né? Pela via do que parece um fracasso na nossa vida. Meu Deus, vai ser aquela que vai trocar de casamento toda hora, vai ter filho sem pai, vai ter não sei o quê. E aí isso dói, né? Isso, tu pensa, é aquilo que diz aqui no conto, né? Algumas mulheres receiam que esse profundo conhecimento, por meio do instinto e da intuição, irá torná-las irresponsáveis e desmioladas. Mas esse é um medo que não existe, que é infundado, né? Mas é o medo que a gente tem de ser louca, porque eu tô indo totalmente contra ao que seria o normal. Então eu sou a rebelde, posso ser a rebelde. E isso por isso que a gente fica não sai desse looping da decisão, né? De dar o primeiro passo para então descobrir que esse caminho pela esquerda pode ser sim um sucesso, o sucesso que eu determinar, né? Se eu não quero casar, não quero ter filhos, não quer dizer que isso não seja um sucesso, né? E aí essa oitava tarefa, que está chegando ao fim dessas tarefas do conto da Vassalissa, que é bem a parte da intuição, é o quanto a gente consegue assumir as nossas 4 patas, que é a mulher selvagem, a mulher loba, de fato, e ficar em cima delas e se encorajar com ela, né? E aceitar, ouvir essa intuição, mas como a Edith falou, tem o predador, os sabotadores, aquela coisa toda que a gente já sabe, assim, tem a vozinha que também diz, não vai, não vai, a outra diz vai, a outra diz não vai. Mas todos esses medos que a gente tem, a culpa, né, que a mulher é culpada de tudo, né? A gente se sente culpada e a gente tem a competição uma com a outra também, né, da gente não poder aqui, nós 3 sermos terapeutas e nós 3 não podermos fazer uma live juntas porque nós somos terapeutas e nós vamos roubar um seguidor da outra e aí como é que vai ser? A gente tem esse conflito, né, com essa coisa que foi assim, não, tu compete com a mulher e aí tu compete com a outra, e a gente não leva uma junto com a outra também, e a gente não consegue nem ter uma ajuda para se reerguer, porque no fim uma tá brigando, no fim, pelo lugar ali, pelo espaço, né? Mas foi lindo ouvir as histórias de vocês, porque por isso que eu digo, esse conto, esse livro, a gente encaixa as nossas histórias dentro, parece que foi descrito para nós, né? Histórias diferentes, mas o livro foi descrito para cada mulher. Então, por isso que os contos têm esse poder, né? Ler esse livro tem esse poder da gente entender que existe um lugar no mundo, um lugar que é possível a gente ter outras escolhas, né? Ô, Tuti, você falou uma coisa super interessante, que é essa questão da disputa, né?
Achei super interessante, porque no curso que a gente fez com a Isa, né? A Isa Moreira, ela fala a respeito disso, que o meu produto pode ser muito semelhante ao seu. O meu projeto pode ser muito semelhante ao seu, mas jamais será igual. De nenhuma de nós três aqui. Jamais. E de ninguém no mundo. Essa confiança, não é nem essa questão da confiança, porque o que faz com que a gente tenha força é a gente entender que o que a gente precisa emitir são coisas boas, energias boas. E a energia boa não vem da competição. Por quê? Porque você foca tanto, né, em querer competir, em querer não perder, que aí você não ganha nada. A energia tem que ser convertida para que a gente possa crescer. Mas eu crescer. E eu não me preocupar com você e nem com ninguém. Porque eu não preciso. Eu sou uma única pessoa. Eu sou única. Enquanto nós não entendemos, né? Como que foi? Única, né? Exatamente. Você é única. Nós somos únicas. Não tem como ninguém copiar ninguém, não tem como. E se alguém roubar alguma coisa de mim, não foi porque me roubaram, foi porque eu perdi. Porque talvez eu esteja nessa energia do medo do perder. E aí eu perco mesmo. Então tem muita coisa. Esse livro aqui é muito, muito profundo. É muito profundo. E aqui ainda diz, se você não segue a voz da sua intuição, se você não se compreende, se você não sabe o que está acontecendo com você, é a mesma coisa que a vassalissa. Ela poderia não ter entrado na floresta para ir buscar fogo. Ela paralisa. Paralisa a pessoa. Fala, não, eu vou aceitar isso aqui porque Não, isso e ela aqui... foi, né? E Então, ela foi, né? Ela, não, tem que ir buscar fogo, então eu vou confiar na minha bonequinha, representação da intuição dela. O cara achou de confiar na sua intuição, pegou sua bonequinha, foi seguindo o caminho até chegar onde ela precisava chegar. mas E uma quantas coisa mulheres também que eu estão acho fazendo muito... isso? Quantas mulheres fazem isso? Se aventurar. E falar assim, não, eu vou. Eu não conheço a bruxa, eu não conheço a floresta, eu não sei por que caminho, é de noite. Quem que vai se aventurar? Quem se aventura? É o que nós estamos fazendo aqui, todo dia aprendendo um pouco, para a gente poder empreender naquilo que agrada a mim, agrada a você e a você. Né? Aquilo que a nossa intuição diz. E a Cláudia falou que a via da esquerda é a via da liberdade. Eu senti muito isso, porque que eu comecei a estudar, fui lá pesquisar o que era sucesso e aparecia lá os homens e tal, aquela coisa, na pesquisa do Google, né? E as duas vias, e na via tem as flechinhas, né? As placas, e a placa da esquerda era a placa do fracasso. Então, e é a via da liberdade quando a gente escolhe. Quando a gente vai para a direita, a gente é mais do mesmo. A gente é mais de outras pessoas. A gente acaba tendo a nossa identidade chega a estar tão guardada que a gente nem sabe dizer qual é o nosso diferencial, qual é a nossa essência de fato. A pessoa até fala assim, vou copiar o teu produto. Eu não quero fazer porque eu vou copiar o teu produto, porque dá a sensação de que nem ela mesma se conhece, sabe qual é a sua identidade, que ela acha que ela vai acabar copiando do outro, né? E aí, quando a gente toma essa decisão de sair para a floresta, de encarar uma coisa escura, que não vai ter nada, tem uma parte que ela fala aqui que depois que a vassalissa saiu lá da bruxa, da Baba Yaga, ela andou na floresta com mais segurança, com postura ereta, voltada para frente. E hoje, pensando nisso, hoje caminhando na rua, eu fiquei pensando quantos anos eu caminhei na rua e quando eu passava numa obra que tinha um monte de homem, ou que eu passava assim, tinha 3 homens sentados, ou um grupo, eu baixava a cabeça e me encolhia naquela sensação de que não estaria segura ali, naquele ambiente, que eu ia ouvir coisas. Só que, fazendo uma analogia com isso que ela falou aqui,
Hoje eu sinto assim que é muito mais seguro eu passar onde tem um monte de homem que vai falar alguma coisa e eles nem falam mais porque eu me coloquei na postura ereta de segurança. Eu não sou mais aquela encolhida aqui, guardada, escondida na minha essência. Eu passo de cabeça erguida ali, do jeito que eu tô. Eu não me escondo, não boto cabelo assim no rosto para que eles não falem nada. Eu não tenho medo do que eles vão comentar, não fica aquela sensação, né? Então, quando a gente escolhe ir para a esquerda, para esse caminho que a gente vai escutar a intuição e vai dar atenção para isso que está acontecendo, é libertador, realmente. A gente se descobre essa essência que a gente tem, percebe que a gente é única, que não é mais do mesmo, seguindo aquela mesma trilha e que eu não preciso fazer as coisas como disseram que seria o ideal, né? E é a gente assumir esse poder da gente, da mulher selvagem, né? Isso que tá aqui, escondido, assim, que foi abafando, abafando, e no fim a gente ter a nossa postura de fato, e não ser encolhida, escondida, né? É que a gente fica Não é escondida. porque não é porque a gente tem a intuição que, gente, eu acho isso que é muito fantástico para a gente falar quando o assunto é empreendedorismo para mulheres. Não é porque a gente tem intuição que a gente vai acertar de primeira, que a gente vai acertar tudo, que tudo vai dar certo. A minha certeza era que o yoga ia ser o meu caminho de ascensão, que o yoga ia ser o meu sustento maior. E não é. O que é o meu sustento maior hoje são as cartas, a cartomancia, é o baralho cigano, sabe, é o baralho, as terapias com as cartas. O yoga continua? Ele continua. Eu tenho os grupos? Tenho. Eu tenho algumas alunas, sim, mas se a gente coloca na planilha, porque empreendedora tem que ter planilha. O que é que está a procura maior? É as cartas. Mas eu acreditava durante muito tempo que era o yoga, o yoga, o yoga, o yoga. Então não é porque a gente tem intuição e que nós somos mulheres, que nós somos empreendedoras, que a gente vai acertar de primeira, que vai dar tudo certo. Às vezes a gente vai ter que bater a cabeça acreditando numa coisa e aquilo até tem um resultado, mas de repente ele mingua, como a lua. E aí você tem que descobrir uma outra coisa, né? Uma outra comunicação, se descobrir num outro caminho, né? Que nem a Vassalice, ela, ao invés dela, ela foi no caminho seguindo a orientação da bonequinha. Ela voltou no mesmo caminho de floresta ouvindo a caveira, né? A tocha de fogo. Então, nem sempre a nossa intuição vai vir do jeito que a gente espera, como a gente espera, que vai dar certo tudo na primeira. Não, gente, empreender é um caminho de... Nossa, igual tu te falou, é uma floresta que você tem que desbravar, né? Você tem que entrar ali, experienciar. Você não sabe quem são os lobos, você não sabe quem são os amigos. É uma experiência. Agora, uma coisa, Edith, que eu acho muito legal para você colocar no seu curso, no seu trabalho, falando de rivalidades, como as mulheres conseguem, sabendo que o cara é casado, como as mulheres ainda estão quadradinhas, antigas, né? No meu conceito, elas ainda estão muito presas ao patriarcado e tudo mais. Sabe que o cara é casado? Não, e vira amante, sai com o cara e leva essa relação. Não tem união entre as mulheres. Fabi, Acontece, estão falando. Acontece que isso que você está falando, e eu falo da parte emocional porque, na verdade, tem relação com parte emocional em tudo que a gente faz, né? A mulher fica procurando aquilo que ela já conhece. Então, talvez ela tenha vivenciado na infância dela o pai traindo a mãe. Então, a referência de homem para ela é um homem que trai. Olha, estou falando de uma forma bem grosseira e bem superficial aqui, para ficar mais curta a conversa. Mas tem outras coisas envolvidas. Não é só a parte cognitiva, é o subconsciente. E que é da onde vem também a intuição. É do nosso subconsciente. E quando você fala a respeito de a gente não vai acertar sempre, quando a gente vai empreender, usar a intuição, talvez a gente não acerte sempre. Será que não é porque
eu pego essa minha parte do subconsciente, que é a minha intuição, e acabo deixando que ela seja, que ela tenha interferência da minha parte cognitiva, que é a minha parte pensante, que calcula, que analisa, e que tem uma memória também, e essa memória vem do que eu Sim. aprendi lá de trás. A minha mãe falou para mim assim, que quem empreende sempre se ferra. Quem empreende no Brasil tem que pagar muito imposto, só se lasca. Entende? Então, muitas vezes, pode ser que não dê certo por isso. Por quê? O que ela vai fazer? Ela vai, ao invés de ouvir a intuição dela, ela vai procurar um trabalho onde dê muito dinheiro. Onde eu não vá me ferrar muito. Entende? Então, precisa destrinchar um pouquinho, separar a parte cognitiva da parte do subconsciente para que a gente possa entender quando é intuição e quando é a minha experiência passada falando comigo. Essas mulheres que aceitam um homem casado, por que que elas não têm um olhar de mais carinho, de mais compreensão com a mulher dele? Porque o que eu estou precisando para mim hoje é sobreviver. Eu preciso sobreviver. E para eu sobreviver, eu preciso dessa minha carência preenchida. E se é esse homem que está me dando, é ele mesmo que eu vou pegar. Eu nem olho. Eu nem olho quem está casado com ele. Então é uma questão muito, muito profunda, entende? Isso aqui tem que ser bem devagarinho, porque as mulheres não conseguem nem saber quem elas são, onde é que elas estão, o que que elas estão fazendo. Elas não têm essa compreensão de que se eu olhar com mais amorosidade para mulher do outro, eu vou ter compaixão por ela, porque não quero que isso aconteça comigo. Não, é uma questão de sobrevivência, é luta ou fuga. Vem agora a parte reptiliana do nosso cérebro agindo, sabe? Eu preciso dessa minha carência preenchida agora. Eu preciso alimentar essa minha carência. Eu dependo disso para sobreviver. Então é ele mesmo que eu vou pegar. Entende? A gente fazer esse resgate, né, disso que a gente tá falando, da mulher selvagem, dela ser suficiente, ser o centro. Evita muito isso, mesmo eu ter aprendido ou ter convivido com pessoas que tenham feito isso, talvez meus pais tenham feito traição e tal, mas se eu me olho como centro, eu não preciso de uma pessoa ali, né? Eu preciso ter aquele carinho daquela pessoa daquela forma que eu tô precisando hoje, né? De não ter essa carência. Mas é tão só a parte do resgate já é um produto, né, Edith? Só já fazer esse resgate mesmo, porque nós, antes desse resgate todo, também éramos competitivas, também tinha essa visão de que um não podia e o outro, né? E outra coisa que a Fábio estava falando sobre essa coisa da intuição, eu acho que também uma coisa que ajuda a gente a desenganar é o amor pelas coisas, assim. Porque, por exemplo, a Fábio falou da yoga. Te transformou tanto, né? Ela te deu tanta. Ela trouxe para ti uma transformação na tua vida que tu quer que isso Sim. seja o mundo inteiro queira com Isso. isso, né? E só que na verdade, quando a gente vai olhar lá na consciência das pessoas, não tá tão fácil colocar o yoga primeiro na frente ali, ou que ela vá dançar, ou que ela vai fazer alguma coisa, outra coisa que a gente ame, que transformou a nossa vida. Primeiro, mas talvez ela queira primeiro as cartas lá, uma ajuda na hora, que ela vai saber o que ela tem que fazer, ou que vai melhorar ali, do que ter um processo todo que ela tem que se dedicar e tudo mais, né? E isso engana a gente um pouco pelo amor que a gente tem, né? Eu amo muito dança, eu danço e sempre dancei, sempre achei que a minha profissão seria administrar coisas, ajudar administradores, pessoas que têm escolas de dança. E hoje eu queria isso, mas eu sinto que é muito difícil entrar nesse ramo por causa de toda a consciência de como as pessoas que são professoras de dança se formaram e de onde elas vieram e como elas conviveram, o que elas tiveram, toda essa consciência. É difícil eles entenderem a parte que precisa da parte burocrática e administrativa. Eles ainda são muito artistas. Então, mas eu amava muito isso. Eu pensava que era isso que eu ia viver. E quando eu me dei conta, eu disse, não, mas peraí, a intuição estava dizendo para mim, não, não vai lá. Porque professor de dança
não é fácil, assim, tu vai ter que ter um trabalho árduo, tu vai ter que achar uma outra forma de atingir eles. Não é assim simplesmente chegar e fazer a parte burocrática com eles, né? Então, aí eu tive que ainda pedalar, pedalar para poder entender que não é assim, que um dia, quem sabe, se o campo se abrir, se eu tiver a intenção de ter um trabalho mais aprofundado, eu vou mais com eles, mas hoje eu sinto que é as mulheres empreendedoras que estão assim, né, nessa questão perdidas do que qual é a sua identidade e colocar colocar a essência no seu produto, né? Se eu estou vendendo alguma coisa ali, um pilates, uma fisioterapia, alguma coisa assim, só que no fim é igual a outras empresas, parece igual a empresa que tem do lado, parece igual a empresa que tem na frente, né? Tu não consegue ter uma diferenciação e acaba isso. Mas, gurias, eu amei falar com vocês, foi muito bom, assim, porque a gente interagiu nós três. Eu gosto mais quando a gente vai passando assim e vai falando, uma complementando o que a outra está falando. Vamos nos encaminhar para finalizar. Gratidão por vocês estarem aqui. Pessoal que está assistindo agora, que está assistindo depois também, gratidão. E sigam as meninas também. A Edith tá com o marido dela aqui, mas é Reedite Sua Vida, esse Instagram, que eu adoro esse nome. E a Obrigada. Fabiana Cano também, sigam ela, o meu @tutsandrine. A gente tem muito para pegar uma na mão da outra, se ajudar, acompanhar nossos stories, nossas publicações lá, já ajuda muito. E gratidão, meninas, pedir para vocês se despedirem, também agradecer, pessoal, e convidar para alguma coisa que vocês quiserem. Eu quero falar com a Fabiane uma coisa, que é assim, veio uma voz assim, fala, pede para ela jogar carta para você, vai lá, contrata ela, não sei o quê. Aí depois veio outra falando, não faz isso não, faz isso não. Não vai nessa, porque você vai ouvir coisa que você não quer ouvir. Tô com medo de você, Fabi. Tô com medo. Não, as cartas, elas são terapêuticas, né? Então, elas sempre vêm para trazer um aconselhamento positivo, uma direção positiva, um caminho. Não é uma sentença, que nem quando eu jogava as runas aos 18, quando a minha mãe faleceu, eu tinha 26. Eu ainda não tinha desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento da intuição, eu ainda era muito nova, eu ainda tinha grandes emoções ali mal resolvidas. Hoje, com 42, eu estou desenvolvida espiritualmente, já a yoga e a meditação permanecem presentes na minha vida, me equilibrando. Então, a ideia é sempre trazer uma palavra positiva, um caminho bem resolvido, para te bem resolver, para te ajudar. Não é para te trazer medo, mas tem muita gente que tem, você não é a primeira, tem muita gente que tem medo das cartas, né? Tem medo dessa voz cigana, né, do que ela vai dizer, do que vai acontecer. E hoje eu estou fazendo, já para pegar o gancho para encerrar, eu estou ensinando as pessoas a lerem as cartas do baralho cigano através da meditação. Então, é meditando com o baralho cigano, acontece quarta-feira, às 23 horas. Nossa, que tarde! Esse horário era meditação anti-insônia, para a gente dormir melhor, para fazer um relaxamento. Mas agora ele entrou com essa proposta de nós estudarmos a mensagem das cartas. No final, você pode ter um oráculo e você tira uma carta do dia, você pede um conselho, né? Então está muito interessante. Através da meditação eu levo para o estudo do baralho cigano. É uma maneira que eu encontrei, né, de colocar as minhas duas paixões, né, numa roupa só e poder, claro que eu continuo fazendo os dois. E eu dou aulas, né? Segunda, terça, hoje é yoga, e quinta, yoga e meditação online. Agora, dia 4, sábado, vai ter uma vivência no parque, com caminhada meditativa, yoga no parque e dança do ventre. Olha aí, Tuti, dança do ventre. Nós vamos dançar com o pôr do sol. Quem estava aqui, a Clau, ela é minha amiga, é psicóloga, e a gente está fazendo algumas parcerias. E aí ela que vai dar aulas de dança do ventre. Eu já fui aluna dela de dança do ventre, ela já foi minha aluna de yoga, então a gente está trabalhando juntas. E então, assim, tem muita coisa acontecendo. E é isso, é ouvir a intuição, né? Saber separar realmente a razão da intuição
Ah, e a meditação, uma coisa que eu acredito muito, a meditação ajuda demais a gente a se autoconhecer, a se equilibrar, né? E a principalmente desenvolver a nossa intuição. Porque se a gente se equilibra, consegue silenciar, a gente vai conseguir ouvir melhor a nossa intuição. Isso é Né? Com toda cientificamente certeza. comprovado, sabia? A meditação ajuda a gente poder aflorar a parte intuitiva. E é com isso que eu tô trabalhando agora, né? De resgatar essas mulheres, como a Tuti falou, né? O princípio de tudo é resgatar a mulher, é fazer a junção dela, né? Ela tá fragmentada agora, né? Por causa do patriarcado, várias questões aí. Então agora a gente precisa juntar para que isso possa ficar fortalecido, para que ela fique fortalecida. Porque quando a gente fragmenta, a gente enfraquece. E é o que diz o livro também. A gente vai enfraquecendo. Então, eu não sou só mãe, eu não sou só mulher, eu não sou só esposa, eu não sou só filha, eu não sou só empresária, eu sou tudo junto. E quando a gente junta tudo isso, isso dá poder. E quando a gente tem poder, a gente pode escolher, né? E é isso que eu faço. Ajudar essas mulheres a entenderem isso. Tem um processo aí, porque nem todas estão preparadas para se resgatarem, né? Elas têm medo, tem muita questão emocional envolvida. Mas devagar a gente vai indo e a gente consegue fazer com que essas mulheres, cada vez mais, um número maior de mulheres, possam compreender que elas sim são completas. Ela só precisa visualizar isso. E para isso, muitas vezes, a gente precisa de ajuda, né? Obrigada. Gratidão, Ai, gratidão, gratidão. gratidão a todo mundo. Até a próxima, Gurias. Beijo. Beijo! Beijo, beijo.